Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos aqui convidar o pastor Hércules para estar conosco. Deixa eu ver aqui, o pastor Hércules Cabral Denobe. Muito bem, está aguardando o pastor Hércules aqui, mas vai dar certo. Pastor Hércules, aguardando o senhor chegar por aqui. Muito bem, então louvamos a Deus. Enquanto vão chegando aí, né? A gente vai aguardando o pastor Hércules para estar conosco, aprovar. Muito bem, pastor Hércules. Toda honra e toda glória para o Senhor. Agora deu. Agora deu certo. Deixa eu só ajustar aqui o posicionamento. Vamos ver se vai ficar bom. Aqui. Pronto. Você vai só virar o celular porque a sua imagem está virada. Então vamos lá. Vamos ajustar aqui agora. Se vai ficar bom o negócio. Ótimo, agora vai primeiro. Posicionou o trem. Rapaz, como é que vai? Tudo bem? Vai do senhor, pastor Hércules. Tudo bom, meu querido? Maravilha. Satisfação grande poder novamente estar contigo. Deixa eu ajustar mais um detalhezinho aqui. Ó. Agora vai ficar melhor. Isso. Pois bem, uma satisfação, como me dizendo, poder falar com o irmão novamente. E dessa vez estarmos aqui no Facebook. A última vez que nós estivemos conversando assim facilmente foi presencial. É verdade, é verdade. Então, mas isso já tem um ano, né? Foi no ano passado. Não fez um ano, mas foi o ano passado. Isso. Mas agora Deus nos concedeu essa bênção, essa oportunidade de estarmos aqui e de podermos também compartilhar com os irmãos esses momentos muito agradáveis. Muito bem, o pastor Hércules Carvalho Denobe, ele está na cidade de Apucarana, no Paraná. Isso aí. Ele é diretor do CETAD, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. Desse jeito. Muito bem, pastor Érico, nós estamos numa série de estudos e coube ao Senhor falar sobre a Bíblia Sagrada. Amém. O versículo-chave está em Isaías 40, versículo 8, que diz assim: cerca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Eu não sei se o som está chegando bom para os irmãos aí. Está tudo ok? Está não o som? Está dando assim um eco no nosso som. É mesmo? Da minha fala aqui, é? Facilitar, eu coloco um fone de ouvido. Vamos lá. Acredito que vai. Eu estou ouvindo o meu retorno. Tá. Falando de ouvido. Para mim aqui eu estou conseguindo entender perfeitamente. Tudo em ordem. Tá bom, né?
Muito bem, pastor Ed. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta de fé cristã e felicidade encontra-se na Bíblia Sagrada. Com certeza. E eu quero deixar à vontade para que você nos fale sobre a origem da Bíblia, o vocábulo e os seus escritores. Pois bem, meu pastor, nós conversamos a respeito. Tem nada. O irmão falou a respeito de falarmos, né? Como a Bíblia Sagrada, quando você não deu uma olhada assim, os assuntos que nós podemos abordar, eles se desdobram. Porque há muitas variantes que nós podemos abordar a respeito da Bíblia Sagrada. Nós podemos trabalhar especialmente só com os autores, nós podemos trabalhar apenas com um livro da Bíblia Sagrada. Eu separei um temário a respeito dos motivos pelos quais um crente salvo em Jesus deve ler a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia Sagrada, enfim, ter esse direcionamento da parte do Senhor. É esse o trabalho que nós realizamos no que diz respeito ao estudo da Palavra de Deus, no estudo da Bíblia Sagrada. Nós ressaltamos diversos versículos da Bíblia que nós podemos utilizar para esta finalidade. Quando nós olhamos para o texto bíblico, Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, ele diz, olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu ainda compartilhava com o meu sogro, que é o nosso pastor presidente aqui na igreja em Apucarana, e falava com ele a respeito disso. Nós desenvolvemos aqui na escola uma campanha de oração. Isso já vem desde fevereiro, que nós desenvolvemos uma campanha de oração específica. E o que nós estamos observando, meu pastor, é assim, as pessoas estão pedindo oração para que Deus faça tudo voltar ao normal. Então, a minha conversa ontem com o meu sogro, o que é esse normal? Qual é esse normal que as pessoas estão buscando? Porque, especialmente, a gente sabe que o contexto hoje do Rio Grande do Norte está um pouco diferente do que nós estamos tendo aqui. Aqui houve flexibilização para que os crentes pudessem reunir as igrejas com uma limitação de pessoas, com a capacidade de 30% dos templos, com assentos distanciados 1,5 metro de cada pessoa, então que poderia se realizar os cultos, e os cultos estão sendo realizados assim, se bem que esta última semana já se sinalizou que certamente essa facilitação vai cair, porque a quantidade, a disseminação do vírus aumentou muito por conta dessas questões e estão atribuindo também a isso. Então, o que nós observamos? Que, com esta flexibilização, as pessoas não vieram para o culto. Muitos irmãos não vieram para o culto. E aí, conversando com o meu sogro, ele está dizendo, olha, tem crentes que sequer estão respondendo às mensagens que a gente envia. Que desde que começou essa pandemia, que agora está fazendo já 90 dias, 3 meses, não é? Tem crentes que não respondeu uma mensagem sequer. E aí a gente vai observando. E aí, no contrassenso, as pessoas pedindo oração para que tudo volte ao normal. E aí nós temos dito, esse normal que as pessoas estão pensando, ele não vai acontecer. Por quê? Quando você se volta para a Bíblia, você vai entender que a Bíblia está dando sinal. A palavra nos mostra que há sinais que antecedem a volta de Jesus. E nós estamos tendo uma preparação para isso. Os crentes não estão despertos a isso, os crentes não estão apercebidos a isso. E aí, então, quando o irmão fala comigo, fala, pastor, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Eu busquei, então, elementos e eu alenquei aqui motivos pelos quais o crente deve ler a Bíblia. Buscar leitura, conhecimento bíblico, que é aquilo que vai dar os subsídios. Isso que o irmão fala, ou falou, quando deu a abertura na sua live. Justamente nesse sentido, o crente deve estar
atento a esta questão. O texto bíblico de Jesus, no Evangelho de Mateus, eu quero tomar a liberdade para ler esse texto, capítulo 22, versículo 29, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande hoje com a igreja cristã atual, com os crentes desse tempo em que nós estamos vivendo? É justamente o fato de que o povo não conhece a Bíblia. Ainda ontem, conversando com o meu filho, que é universitário, ele estava dizendo, nessa mesma conversa que nós tivemos junto com o meu sogro, ele também estava participando, e ele concluindo o seu curso de graduação agora na faculdade na cidade vizinha aqui de Maringá. E aí ele estava dizendo que hoje as igrejas não fornecem subsídio para o jovem que está na sua idade escolar e muito menos para quando ele entra para a vida acadêmica, que é uma coisa que nós sabemos que, meu Deus, como tem estragado os jovens a vida acadêmica. Aí alguém vai dizer, não, mas a vida acadêmica é ruim. Não, a vida acadêmica é boa. Estudar é bom, se formar é bom, se qualificar é bom, ter uma profissão é excelente, isso é muito bom. Só que as coisas que acontecem no meandro de uma academia acaba estragando muitos dos nossos jovens. Às vezes o jovem está bem espiritualmente, está em casa, está servindo ao Senhor, está cooperando na igreja, e ele vai para estudar na academia, na cidade, em outra cidade, e uma quantidade desses não conta dessa situação. E aí ele está dizendo, na verdade o que está faltando é os pastores também oferecerem subsídios para os seus jovens, para a sua mocidade, na busca de qualificação, na busca de instrução, na busca de conhecimento. Quando nós temos essa compreensão, por que um crente deve estudar a Bíblia? Por que um crente deve buscar conhecimento a respeito da palavra de Deus? É imprescindível que o crente conheça a palavra de Deus, que o crente busque esse conhecimento da palavra de Deus. Eu então registrei aqui, em primeiro lugar, o que é que o crente deve, o porquê o crente deve ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vamos então ter a definição exata de que Deus nos ama. Que Deus nos ama e que Ele salva a nossa vida. É esse o primeiro sentido que eu destaquei do porquê o crente deve ler a Bíblia. Eu me recordo, pastor José, quando me converti exatamente no dia 10 de abril de 1993. Mas dia 10 de abril foi o dia que eu tive uma experiência de salvação. Mas no dia 25 de março daquele mesmo ano, ou seja, aproximadamente 2 semanas antes do dia que eu tive uma experiência de salvação com o Senhor, eu ganhei uma Bíblia, que eu tenho essa Bíblia até hoje, uma Bíblia pequenininha e tal, de letra miudinha. Hoje eu leria essa Bíblia com muita dificuldade, porque a minha visão já está muito boa, está mais cansada, não é? Mas eu li o Novo Testamento nessa Bíblia todinha, nesse intervalo do dia 25 de março até o dia 9, na verdade, de abril, porque no dia 10 pela manhã foi quando nós tivemos um evento e no culto, então eu tive uma experiência de salvação. Nesses poucos dias, que não chegaram a 10 dias, 15 dias, 2 semanas, não é? Eu li o Novo Testamento inteiro. E é válido e importante destacar que eu trabalhava como professor de informática. Eu dava aula de manhã, eu dava aula à tarde e dava aula de informática à noite. E eu arrumei tempo para ler a Bíblia. Tamanha era a minha fome de Deus. O desejo que eu tinha de Deus, de ter experiência com Deus, de conhecer a palavra de Deus, porque o meu pastor de então, ele dizia, olha, se você estudar a palavra, se você ler a Bíblia, se você conhecer a Bíblia, você vai entender como é que Deus trabalha. Você vai entender como é que Deus age, você vai entender, vai ter a compreensão exata do que é que você deve tomar de decisão para a sua vida, como você deve fazer as suas escolhas que vão agradar ao Senhor. Então eu passei a ler e li o Novo Testamento nesse pequeno espaço de tempo. E eu me recordo que logo na segunda-feira, quando estivemos juntos, ele falou comigo, você já conhece a história de José? E eu disse, não.
O que é a história de José? Eu não leio do capítulo 37 de Gênesis até o fim, e aí você lê o capítulo 1 e 2 também, de Êxodo, e você vai entender a história de José. Eu falei, pois bem, eu fui para cá e li o capítulo 37 de Gênesis, e fui até 50, entrei pelo 50, Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, e fui lendo, e li o Decálogo, e a minha sede de Deus era grande. Agora, o que nós vemos hoje? Esta sede de Deus nós não estamos conseguindo encontrar nos crentes atuais. Os irmãos, eu até um dia desse eu fiz um comentário com o pastor Cid de Borde, porque nós temos feito as lives, nós tratamos do assunto sobre escatologia bíblica, desde o dia que começou a quarentena, não é? Que já virou uma noventena, mas desde quando começou a quarentena, nós passamos a fazer lives escatológicas às quartas e aos domingos. E ali também nós fazíamos, os irmãos compartilhavam conosco de perguntas nos comentários da live e nós respondíamos as perguntas sempre aos domingos. Então a live era informativa e instrutiva na quarta-feira e no domingo entravam-se as respostas. E o que a gente passou a observar é que havia uma repetição das perguntas e também aí automaticamente também das respostas. Por quê? Porque ninguém quer pesquisar alguma coisa para descobrir a resposta. As pessoas querem tudo pronto e aí não aprende. Aí eu até comentei ontem que quando eu comecei a fazer os meus estudos bíblicos, o que nós tínhamos, e eu usava, eram 3 versões de Bíblias diferentes. Era uma Bíblia Vida Nova, com comentários, uma Bíblia, essa comum que eu tinha, que era a revista atualizada, e também uma Bíblia Thompson, que é a edição contemporânea. 3 versões de Bíblia e uma chave bíblica. Então você estava buscando de Deus uma palavra para compartilhar, para pregar, e aí você lembrava que tinha um texto. Onde é que está esse texto? Hoje o indivíduo vai no computador, no Google, digita lá 2, 3 palavras, e o Google já devolve o assunto. Mas quando nós íamos fazer essa pesquisa, você ia, lia um texto, lia outro, lia para lá, lia para cá, lia um capítulo inteiro, e ficava naquela busca por um versículo, até que você encontrava. Mas até que você encontrasse aquele versículo, você leu muita porção da Bíblia. Hoje já não está acontecendo isso. Por isso a gente acaba percebendo que há um vazio, um vazio de sermões, um vazio de mensagens que são pregadas, que na verdade quando acaba o culto, ou quando a mensagem acaba de ser pregada, se você tiver que novamente esboçar aquela mensagem, ninguém vai se lembrar de algum aspecto que destacou, que foi importante. Nós organizamos dessa forma aqui e colocamos, em primeiro lugar, o crente deve ler a Bíblia Sagrada, porque nós temos que reconhecer e entender que Deus é aquele que nos ama e que também salva a nossa vida. Pois então, pastor José, eu destaquei um texto de Romanos. O texto de Romanos, no capítulo 5, e no versículo 8, ele traz para a gente esta informação que é imprescindível também para que o crente possa ter essa convicção na sua vida. O texto de 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando nós não valíamos nada, quando em nós não tinha nada que fosse atrativo, nesse tempo foi que o Senhor morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E o texto central da Bíblia, que é o texto que os crentes todos conhecem, não é? É o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós entendemos, então, este amor, e é um dos aspectos, esse é um primeiro aspecto que eu destaquei, do porquê o crente deve ler a Bíblia, porque o crente deve ter comunhão com a palavra de Deus, porque o crente deve ter essa vida de busca com a palavra de Deus. O Senhor, Ele nunca, em nenhum momento, nós vamos observar na Bíblia, que Ele esperou que o homem, que a humanidade, abandonasse o pecado para que então Ele se aproximasse e oferecesse esta tão grande salvação. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que Ele foi ao encontro dos pecadores.
E tantos são os exemplos que estão descritos nos evangelhos. Não é? Quando nós lemos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós temos ali é uma quantidade de exemplos. E quando o crente, então, lê a Bíblia, ele vai entender isso. Jesus sempre foi ao encontro dos pecadores. Ele ia à casa dos pecadores. Ele fazia refeições com os pecadores. Ele estava onde estavam os pecadores. Mas isso não o contaminou. Pelo contrário, ele chegava nesses lugares e onde ele chegava, ele deixava uma marca muito grande, uma marca intensa. Eu poderia destacar tantos. Ele foi, certa feita, ele estava na casa de Maria e alguém disse, poxa vida, mas ele come com prostitutas, ele fica com prostitutas. Quando ele estava na casa do publicano, também a mesma coisa, mas ele faz refeições com publicanos. Então essa é a questão, quando me refiro ao Zaqueu. Então nós vemos essa situação. Ele sempre deu o primeiro passo em favor da humanidade. É possível que nós tenhamos isso em mente, não é? Que o Senhor, ele tem interesse pelas nossas vidas, por isso foi que ele deu este primeiro passo. Eu ainda faço destacar o texto de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 19, ele diz assim, isto é, eu vou ler antes, eu vou ler também o 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus nos ama de uma forma tão grande que Ele nos dá a vida, salvação. E aqui o texto de Paulo aos Coríntios 5, 17 até o 19, é um dos textos da Bíblia que deixa isso com maior clareza. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E você começa a estudar para entender esse negócio. Esse é um mistério que Deus colocou nas nossas mãos, tanto que o versículo de número 19, ele diz isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós temos palavras de vida eterna, a qual o Senhor colocou em nós para que nós possamos compartilhar e assim levar salvação a tantos outros. Por que nós devemos ler a Bíblia? O primeiro motivo é esse, é porque o Senhor nos ama, nós descobrimos isso na palavra de Deus. Ele salvou as nossas vidas. O segundo aspecto, porque nós devemos ler a Bíblia Sagrada, estar em comunhão com a Bíblia, a palavra de Deus, é porque recebemos do Senhor uma nova vida. Uma nova vida. É o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até recentemente, alguém falava de uma necessidade de quebra de maldição. Eu falei, meu irmão, sai fora disso. Crente assembleiano pentecostal crê na Bíblia. Segundo Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Aleluia! Tudo se fez novo. Não tem necessidade de nada disso. O sangue de Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente e total para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. É assim, é simples assim. O texto de João, é a primeira epístola de João, no capítulo de número 1, e eu vou encontrar esse texto para ler e não errar, porque melhor é ler na palavra, porque a gente nunca erra, não é? O texto diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí diz assim no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Quando nós nos envolvemos com a Bíblia,
Quando nós nos voltamos para a palavra, com leitura, meditação, estudo da palavra, nós recebemos esta nova vida. O apóstolo Paulo é tremendo. As escrituras de Paulo é um negócio excepcional. E o crente deve desejar isso. Desejar. Observe que se você pegar para ler a Bíblia, num espaço de uma hora, uma leitura assim bem cadenciada, em uma hora você vai conseguir ler aproximadamente 10 capítulos da Bíblia. Vamos entender os evangelhos, você consegue ler ali de 8 a 10 capítulos, numa leitura que é cadenciada em uma hora. Uma hora é tempo que uma boa parte dos nossos crentes passam hoje na frente da televisão vendo bobagem. Porque o que há hoje na televisão é só sacanagem e tranqueira, é só lixo. O tempo que você poderia desenvolver, um crente, um irmão, aquele que está nos acompanhando, poderia aproveitar para meditar na palavra. Texto como esse, Romanos capítulo 6, e o versículo 6, a Bíblia diz assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E o versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. Em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. E onde é que eu aprendi isso? É na palavra, é meditando na Bíblia. É no livro sagrado, nesse, que uns têm uma Bíblia assim, maior, né, pentecostal, da CPAD, que hoje você gasta uns R$140 para comprar uma Bíblia dessa, mas você compra uma Bíblia hoje por R$10, e ela vai ter o mesmo texto bíblico, e o Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje, sempre, ele será o seu canal de condução. Você vai meditar na palavra, e ele vai te dar instrução. É assim que funciona de forma simples. Meu Deus! O terceiro aspecto que eu destaquei, pastor, do porquê os crentes, os nossos irmãos, devem ler a Bíblia Sagrada, é porque ela tem instruções e resposta para todas as áreas da vida. Ela nos traz a verdade, que é o que o irmão também destacou no início. A Bíblia é suficiente em tudo. Ela traz orientação. Até recente nós recebemos um dos pedidos de oração que nós recebemos aqui, foi de um jovem, e ele pedia, no seu pedido de oração, ele pedia para que o Senhor mostrasse para ele como é que ele poderia servir melhor ao Senhor. Amém. Vamos orar para que Deus seja este canal de instrução para o irmão, porque a oração pode ser invalidada. Nós também temos que orar nesse sentido. Mas a resposta para isso, na verdade, está revelada. Como é que eu vou descobrir o que é que Deus quer para a minha vida? Na Bíblia. Como é que eu vou saber o que é que Deus quer para o meu ministério? Está na palavra, está revelado na palavra. Na palavra você começa a meditar e você terá a compreensão exata de como é que você deve conduzir a sua vida, como é que você deve conduzir o seu ministério. E eu destaquei aqui o texto que está no Salmo 119. E, por sinal, o Salmo 119 é a maior porção bíblica que fala a respeito da própria Bíblia. Não é? O Salmo 119 é a maior porção bíblica que trata justamente a respeito da própria Bíblia, a exaltação da palavra do Senhor. E o texto do Salmo 119, o de número 160, ele diz assim, ó, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, os teus juízos duram para sempre. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós vamos entender que a palavra emana a verdade. Hoje, meu Deus, a gente pega para ver noticiário, tinha um tempo que você ouvir o noticiário era algo bom, edificava, te instruía. Não dá para ouvir noticiário. Porque você está ouvindo o noticiário e você não sabe se aquilo que está sendo dito ali é verdade, ou se as diversas fontes de segundas intenções estão por trás produzindo uma notícia para influenciar o ouvinte, para influenciar o espectador a tomar decisões que não serão boas nem para si, nem para sua família, nem para ninguém. Nós não temos essa condição no noticiário televisivo, no jornal impresso,
nas mídias que se produz hoje através de televisão, através de internet, enfim, não tem. Agora, onde é que está a verdade? A verdade está na palavra. A verdade está na própria palavra. O texto do Salmo 119, no versículo 160, o verso, né, diz: cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus é imutável, não tem sombra de variação, não há meios de mudar. Mas agora recente inventaram aí uma Bíblia, escreveram uma Bíblia cheia de aberrações para satisfazer o desejo de um determinado grupo. Amém. Eles podem pegar e alterar o que eles quiserem, imprimir um livro, mas a palavra de Deus, essa não muda. E o crente que quer ter uma vida saudável, entender que tudo que nós temos aqui na Bíblia é para benefício daquele que é temente a Deus e que quer servir a Deus, esse se volta para a palavra. Então as notícias acontecem, você fica com a palavra. As manchetes estão aí, e você fica com a palavra. Mas, Senhor, e aí, como é que vai ser a minha vida? Como que eu vou tomar as decisões? Você fica com a palavra. Olha, as coisas estão apertadas, pastor. Então você faz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará, diz o Salmo 37, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ou seja, o sol a pino, a meio-dia, não tem como ocultar. É assim que Deus faz com aquele que lhe é fiel e lhe serve. Exemplo, o salmista Davi, que escreveu o Salmo 37, no verso 25, ele diz assim, fui morto, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção de que estar com o Senhor, confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas, meu Deus, é de novo até velho, é do início até o fim, Deus está ao seu lado. As coisas vão ser... Meu Deus. Pastor José, se eu fosse agora aqui abrir todo o resto do tempo dessa transmissão, só para o irmão contar os problemas pelos quais você já passou, nós íamos ter que entrar pela madrugada. Porque todos nós passamos problemas nessa vida. Eu estou citando o exemplo de Davi do Salmo 37. Meu Deus, nós pegamos a vida de Davi, desde que se menciona o nome dele, com 17 anos de idade, cuidando das ovelhas lá, do seu pai, não é? Aí ele chega, é ungido para ser rei, aos 17 anos, ele vai para o campo de batalha e luta contra o Golias, derrota o gigante, não é? Se torna um líder, passa a fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo, aos 30 ele ascende ao reino, assume o reinado, ele tem um reinado de domínio, de muita conquista, ele expande o reino de Israel muitas vezes além daquilo que era, e em meio a essas batalhas, houveram aqueles momentos de derrota, de fracasso, aos momentos de desespero. Meu Deus, isso todo mundo passa. E é o que muitos de nós estamos vivendo atualmente, em meio a essa pandemia ligada ao Covid-19. Mas isso não deve ser fator de desespero para ninguém. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus e ela não muda. Eu gosto do texto de Hebreus, que diz que a palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Verdade, verdade. Pastor José, eu peguei para ler o texto do Êxodo, especialmente Êxodo e Números, para ter ali uma relembrança daquilo que Israel passou enquanto caminhando, peregrinando pelo Egito. Meu Deus, quanta dificuldade e quanta privação. Porque uma coisa é você entender, assim, nós estamos vivendo uma pandemia, em alguns lugares as pessoas não podem sair de casa, então está todo mundo dentro da sua casa, tem água, tem luz ali, né, tem internet, a gente fica aqui conversando, conversa com um, conversa com o outro e tal. Agora, faça uma comparação em relação a isso, a uma multidão numerosa de gente que estava caminhando no deserto, né, morando em barracas, sem luxo nenhum, sem conforto nenhum, e dependendo única e exclusivamente da misericórdia e da graça de Deus. Porque a misericórdia e a graça de Deus, ela já se manifestava também no Antigo Testamento.
Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Mas você observa que a misericórdia de Deus em sustentar esse povo no deserto. A graça de Deus em dar o que esse povo não merecia no deserto. Isso não foi por uma semana, por um mês, como o governo está fazendo aí por 90 dias, agora parece que vai prorrogar por mais 60 dias. Nada disso. Era dia após dia, o povo dependendo da misericórdia e da graça de Deus. Para ter o quê? Para ter maná, para ter alimento, para ter suprimentos de necessidade, para comer codornizes. Entendeu como é? Então é uma ação de Deus, dia após dia. Como é que o crente pode ficar abalado numa circunstância dessa? Meu Deus, nós estamos quase que no céu. Há limitações, com certeza. Há algum momento que nós temos que abrir mão de algumas coisas? Com certeza. Mas se você observar a vida que levou Jesus, o Filho de Deus, que andou nesta terra, ele viveu uma vida muito simples, muito modesta. Os apóstolos que morreram por causa de Cristo, por serem cristãos, com exceção de João, o apóstolo, que morreu farto de dias, todos os outros foram mortos, foram crucificados, foram cerrados pelo meio, foram decapitados. Nós temos que entender que o Evangelho, a Bíblia, nos mostra isso, viver para Deus, porque tudo aquilo que vem é lucro, vamos dizer assim, é a bênção de Deus que está na nossa vida. Então, o terceiro aspecto que eu destaquei aqui é esse, o fato de que a Bíblia tem as respostas todas para as nossas vidas, que o juízo de Deus, ele é perfeito, e que a palavra de Deus é verdade indiscutível. Observe o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 1. Eu já vou achar aqui o texto. João, capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor tudo e continua providenciando tudo para as nossas vidas ainda hoje. No princípio, Ele estava com Deus. Ele era o próprio Deus. E aí, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos desenvolver essa firme, essa inabalável confiança. Pastor, mas as coisas aqui ao meu redor tão difíceis. Pois bem, fique com a verdade inabalável e incontestável que você encontra na Bíblia. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada foi feito sem a participação dele. É esta a verdade que a palavra de Deus nos mostra, pela qual nós devemos estar fundamentados. Veja ainda o versículo 14 do mesmo Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia nos revela um Deus que é todo-poderoso, cheio de graça e de verdade. Nele não há mentira, nele não foi encontrado mentira alguma, e ele é o Deus de toda a graça. É uma mistura de graça e misericórdia. Ele olha para nós com o seu olhar misericordioso e não nos dá aquilo que nós merecíamos. Isso é a misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, que era a morte, a condenação por causa dos nossos pecados. E a sua graça é manifesta onde? Exatamente no averso disso. Quando ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, aí a graça nos alcança. E aí então ele nos dá salvação. Ele nos enche com o seu Espírito Santo e nos faz andar por caminhos aplanados até que seja ou que aconteça o arrebatamento da igreja. Pode ser que a gente morra, amém. Quando for acontecer o arrebatamento da igreja, nós ressuscitaremos primeiro, aleluia, e vamos estar com o Senhor. Mas e se não morrermos? Vai haver o dia do arrebatamento da igreja, os nossos corpos serão transformados e nós estaremos com Ele. Esta é a certeza que todo crente deve ter, que a sua graça nos alcançou, nos deu salvação, e nós estamos agora esperando esse grande dia. Onde é que eu encontro isso? Na Bíblia. Na Bíblia. No noticiário da Rede Globo, do SBT,
da Rede TV, da Record, o noticiário dos grandes portais de informação não vão te dizer isso. Não, eles vão te dizer desgraça, vão jogar você para baixo, vai colocar você em crise, vai colocar você numa ilusão profunda de que esse mundo aqui não tem mais jeito, e de fato não haverá jeito. Mas nós cremos que o Senhor tem preparado para nós novos céus e nova terra, e que daqui um pouco nós vamos estar lá. É isso que nós devemos crer, não é outra coisa que nós, crentes, no Senhor, podemos esperar. Quando o pastor José, eu olho para a Bíblia e eu começo a desfolhar, e nós vemos aqui aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o seu Espírito Santo inspirou os autores bíblicos, o apóstolo Paulo, que escreveu a grande maioria do Novo Testamento, os evangelistas, também os demais escritores que escreveram as epístolas, as gerais, Pedro, João, enfim, nós vamos observar que Deus ele preservou o que era necessário para o nosso conhecimento, para que por meio disso pudéssemos desenvolver a nossa salvação. Isso está na no capítulo 20, para arrematar esse tópico, João capítulo 20, ele lança mais luz a respeito dessa questão, da preservação do texto bíblico, e que certamente, a própria Bíblia diz, nas palavras do apóstolo, que há algumas questões que se perderam, mas no versículo capítulo 20. João capítulo 20, versículo 30, a Bíblia diz assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos os outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, há na Bíblia que se fazem referência às Escrituras, só que aquelas Escrituras que se fazem referência, nós não temos ela. Nós não temos porque não era necessário. O que era necessário para que nós pudéssemos crer no Filho de Deus, crer em Jesus, e que pudéssemos ter vida, crendo no Senhor, aí está preservado. O texto bíblico está bem claro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Graças a Deus. Que nós temos desse terceiro aspecto. O quarto aspecto que eu destaquei é por que o crente deve ter comunhão com a Bíblia, leitura da palavra de Deus. É que aqueles que amam a palavra de Deus sabem muito bem por qual caminho seguir na vida e não caem nos mesmos erros que muitos estão caindo neste mundo. Olha, recente, eu até conversei no final de semana com o pastor Ciro, um indivíduo aí que tem uma quantidade significativa de seguidores ensinando uma heresia numa transmissão dele, dizendo que Jesus só passou a ser o Filho de Deus a partir do momento que morreu. A partir do momento que morreu, aí sim ele passou a ser o Filho de Deus. E qual é o problema disso? Esse indivíduo tem uma quantidade de seguidores, tem uma quantidade de pastores que seguem um camarada desse, e observe um besterol desse. É verdade. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é simples, e ela, por si só, ela se explica. Você encontra na Bíblia a explicação ela mesma. Esse é o contexto daquilo que é a interpretação bíblica. Ela se interpreta por si mesma. Não há muita questão. Mas eu preciso fazer um curso de hermenêutica, eu preciso fazer exegese. De fato, isso tudo é importante, isso tudo é muito bom. Vai trazer luz, vai fazer com que você tenha condições de pesquisar o texto bíblico. Não tenha dúvida disso. Mas para você viver uma vida cristã para o céu salvo, não precisa disso. Você precisa crer na palavra do Senhor e deixar de andar por caminhos que são errados e que não estão confirmados nem pelo Senhor e nem pela sua palavra. E aí eu volto para o Salmo de número 119. O Salmo de número 119, como disse, é um salmo da Escritura.
estuda a palavra do Senhor, e o versículo 98 diz bem assim, ó, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Esse é um dos textos que mostra que nós que devemos andar pela Bíblia, que andamos pela palavra do Senhor, não vamos cometendo os mesmos erros do que os ímpios, de que aqueles que não confessam a fé no Senhor. O versículo 101 diz assim, ó, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Desviei os meus pés. Por quê? Porque o desejo do salmista era observar a palavra do Senhor. E olha, o mundo faz tanta proposta ruim, o mundo tem tanta proposta ruim, que se o crente não abrir o olho, começa a compactuar com o mundo e com os erros do mundo. Mas o salmista está deixando bem claro, olha, eu saio fora disso, porque o meu desejo, o que estava no meu coração, era servir ao Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Daniel, juntamente com os seus amigos, foram levados para o cativeiro. Chegando lá, ele chamou o que era o responsável por eles e disse, olha, vamos fazer um negócio? Nós não vamos comer esses manjares do rei, nada disso. Nós só nos sirva legumes. Só nos sirva legumes e nos experimente por um espaço de tempo. Se nós não estivermos bem como os demais, então aí tudo certo. Mas se não, nós vamos continuar comendo legumes. Por que isso? Porque ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. E quantos crentes hoje estão perdendo a sua salvação, estão perdendo a sua fé, estão perdendo a direção na vida, estão perdendo a família, estão perdendo a moral, estão perdendo, e vai somando-se as percas que vão tendo dia após dia, porque vão fazendo concessões para o mundo. E a Bíblia, ela nos deixa muito claro de que não há como fazer concessões para o mundo. Porque o diabo, ele é sagaz. O verso 130 do Salmo 119 diz assim, ó, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Eu vou contar aqui uma experiência. Certa feita eu estava em um culto e naquele culto havia um jovem que estava escalado para pregar, um moço de 17 anos de idade. Eu não conhecia, eu o conheci lá naquele evento. Mas era um congresso grande que estava acontecendo e quando foi anunciado que aquele moço era o que ia pregar, eu fiquei até desconfiado. Falei, meu Deus, né? Um cristão, 17 anos de idade, vai pregar num congresso da magnitude que estava ali se apresentando. Foi dada a oportunidade para o moço pregar, ele leu o texto bíblico, eu não me recordo qual foi o texto bíblico que ele pregou naquela oportunidade. Mas eu me recordo de verdades que ele ensinou naquela mensagem, e que eu trago comigo. Não me esqueci. Por quê? Porque a exposição das tuas palavras dá luz. Sabe o que eu lamento, pastor José? Eu lamento hoje que muitas nossas igrejas, e aí eu vou falar das nossas Assembleias de Deus, já não está mais havendo o culto de ensino, que historicamente, tradicionalmente, na nossa Assembleia de Deus, era chamado de culto de doutrina. Muitas igrejas não têm mais esse culto de doutrina, culto de ensino, não tem mais. E uma grande parte das nossas igrejas também já não tem mais escola bíblica dominical. E aí você chega nessas igrejas e conversa com os seus líderes, e a exposição que eles fazem é que o povo não se interessa. O povo não se interessa. Mas quando você está na igreja e começa a ouvir quem está ali, meu Deus do céu, aí você começa a entender por que o povo não se interessa. É porque, na verdade, não se acrescenta. Eu estive num culto que o indivíduo chegou, pastor, e colocou assim, no púlpito, um pacote que devia ter ali pelo menos 10 fascículos de um jornal de uma capital aqui do Brasil. 10 fascículos. Quando foi dada a oportunidade para ele pregar, ele abriu aquele primeiro... Ele abriu aquele primeiro jornal, olha, no dia tal, e leu a matéria.
Aí ele pegou outro jornal no dia tal e leu a matéria. E tal, e leu diversas matérias, ele leu do jornal, daquele jornal, é de uma capital. E aí, quando foi para ele fazer a exposição bíblica, ele tinha pouco mais de 10 minutos, ele não conseguiu desenvolver a mensagem porque ele usou todo o tempo lendo matéria de jornal. Meu Deus, o que a matéria de jornal vai acrescentar para a Bíblia, para o contexto do crente? Eu posso usar uma vez ou outra uma matéria de um jornal para dar ali, não é nem talvez para usar como uma ilustração ou para um testemunho de algo que aconteceu, que a Bíblia está dando informação, então você pode usar. Agora, o indivíduo leu vários jornais, e não teve tempo para a exposição da palavra. E o texto bíblico diz, a exposição das suas palavras da luz, dá entendimento aos simples. Aleluia, aleluia. Eu me referi e eu me converti no dia 10 de abril. Mas a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, onde eu me converti, foi em novembro do ano anterior, de 92. Exatamente no dia 2 de novembro do ano de 1992, eu fui à igreja. E lá, um irmão, por nome Plínio, ele estava ensinando. E o que ele ensinou, eu jamais esqueci. Ele ensinou um negócio muito simples. Ele disse assim, tempo é uma questão de prioridade. Então, disse ele, ninguém pode dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, porque você, na verdade, está tendo outras prioridades que seja não ler a Bíblia. Tem um tempo, um horário, de 21 até as 22 horas. O que é que você faz nesse horário? Você pode ler a Bíblia. Não, mas nesse horário tem tal coisa. Então, é porque tal coisa está ocupando a prioridade que deveria ser para a palavra. Não, mas eu não tenho tempo para evangelizar. É porque você está preferindo se divertir ao invés de evangelizar. Não, mas eu não tenho tempo para ir na escola dominical. Não é. É que, na verdade, você está preferindo fazer outra coisa naquele tempo que era para a escola dominical. Não, mas eu não tenho tempo para ir ao culto. Amém. Isso é muito bom. Isso é um sinal de que a sua prioridade não é o Deus, não é o culto, é outra coisa. E aí eu assimilei aquilo e eu jamais esqueci. E agora, recente, fez 26 anos isso. Tempo é uma questão de prioridade. A exposição da palavra, diz o texto, dá luz, dá entendimento aos simples. É verdade, pastor. Eu poderia dar aqui testemunho de cultos que eu tive, que eu me alegrei em ouvir um crente simples, daqueles que falam português bem matado, mas pensa num homem espiritual, que ao usar o microfone, as suas palavras, ainda que não pronunciadas de forma correta, traziam vida. E nós temos hoje tantos doutores, tantos mestres, tanta gente que tem tanto título e tanta coisa. Meu Deus, o cara vai escrever 2 linhas para fazer a titulação dele, vai mais de 2 páginas. Porque ele é título disso, doutor naquilo, naquele outro, pós-graduado naquele outro, e vai. E quando ele escreve 2 linhas ali, que baboseira, não tem vida. Eu já tive quantos testemunhos de irmãos. Eu, quando comecei a minha carreira de fé, a minha jornada de fé, eu era um moço de 19 anos de idade. 19 anos de idade. E quem fazia um trabalho de evangelização, nós íamos junto. Era eu e um irmão por nome José Gomes, que recentemente completou 100 anos. Está vivo. E o outro era o João Emílio, que à época tinha 70 e poucos anos de idade. 76 anos de idade. Esse já dorme no Senhor. E nós íamos realizar o trabalho do Senhor. O João Emílio gostava de cantar. O José Gomes, que é vivo até hoje, ele gosta de tocar violão. Estava feito o negócio. O José Gomes tocava o violão, o João Emílio cantava e eu pregava, e amém. Que maravilha que eram aqueles trabalhos. Todos feitos na base da simplicidade. Mas sabe o que eu ouvi do meu pastor? Ele disse assim, quando você estiver pregando, não prometa nada, a Bíblia não promete. Se você promete muita coisa, a Bíblia não promete, você vai ter problema. E assim nós fizemos um trabalho no bairro, hoje tem uma igreja lá. Enfim, então quando você faz exposição da palavra, é importante, porque eu disse que lamento as igrejas que não estão tendo mais esse tipo de trabalho.
Porque você observa que nesses lugares não está tendo mais exposição da palavra. A exposição da palavra está diminuindo. É bem fácil. E aí, cada um dos irmãos que estão conosco podem tirar por base a sua própria vida. Quanto é que você lê de porção bíblica por dia? Quanto é? Aí alguém vai pensar, poxa vida, mas tem dia que eu não leio. Então tá bom. Quanto que você lê de Bíblia durante uma semana? Porque eu tenho certeza absoluta que tem crente que só lê a Bíblia quando vai no culto. E aí eu fico preocupado com aqueles que nem Bíblia levam. E agora? E não leva a Bíblia, faça ideia de quanto é que lê de Bíblia em casa. E aí você consegue, então, fazer também, ter uma situação de entender como é que é a vida desse crente. Por isso que eu destaquei esses aspectos da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra sabem muito bem por causa de seguir. Sabem. A Bíblia mostra e não caem nos erros que muitos caem. O próximo aspecto aqui. Por que é imprescindível ler a Bíblia? Porque pela Bíblia Sagrada o ser humano sabe o que é bom. Aleluia. Olha só. Salmo 119 e o versículo de número 9. A Bíblia diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que você vai entender o que é bom na sua vida? Se você viver a sua vida observando conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque o que está na palavra do Senhor, meu irmão, certamente é bom para a sua vida. Certamente é bom. Não foi à toa que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele deu uma ampliada no significado das leis que estavam no decálogo. Ele ampliou ali os significados das leis, porque ele queria que o povo entendesse que o não matar, na verdade, se você odiar alguém, é a mesma coisa. Que não pode ter esse sentimento no coração de um crente. Porque onde tem o Espírito Santo de Deus, não há espaço para esse tipo de sentimento. Não é? Quando o texto diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, Jesus ampliou o sentido também. Diz, olha, se você olhar no seu coração, você já pecou. E, meu Deus, como é isso hoje? Entendeu como é? Aí, todo o contexto, nós vamos entendendo isso, porque a própria palavra vai nos explicando. Viva pela palavra. A Bíblia, tudo que está na Bíblia vai ser bom para a sua vida. A lição que nós vamos observar nesse texto do Salmo 119, esse que li, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, essa lição ela é importante. Ela nos traz, ela nos posiciona, ela nos indica que para que nós possamos acertar na vida e corrigirmos a nossa conduta, não há como fazer isso. Nós precisamos comparar a forma que temos vivido com as instruções da Bíblia. E só nela é que há o caminho certo para seguirmos. E aí, irmão, fica muito claro em relação a isso. Porque hoje a gente observa uma quantidade de gente que é líder e que está se perdendo. Mas nós temos que ficar firmes com a palavra. Porque a palavra mostra como é que se procede o verdadeiro líder. A palavra nos mostra como é que deve proceder o verdadeiro crente. Nós vamos iniciar uma série de estudos para a liderança, porque há hoje um problema muito sério que precisa ser tratado em meio à liderança. Nós já estamos fazendo atualmente os estudos para a mocidade. Os jovens pentecostais, uma temática bastante interessante, porque hoje os jovens acham que o rapaz que é crente acha que ele pode ficar com uma menina hoje, outra amanhã e outra depois de amanhã, e que está tudo certo, que Deus não tem erro nenhum. Isso é, no mínimo, uma vergonha para um crente, para um jovem crente. Porque onde está o Espírito Santo de Deus, não há forma de ter compactuação com prostituição. Enfim, você não tem que se dar deleite a desfrutos, não é assim que funciona. Onde está o Espírito Santo? Não é? As perguntas que nós já passamos a tratar desde a live que fizemos na quarta-feira e também ontem, no domingo, trata a respeito disso. O aspecto sexto,
Pastor, eu estou sem um relógio aqui, eu não vi o horário. Me ajuda lá. Nós ainda temos aí uns 10 minutos. Pastor Hermes. O sexto aspecto aqui, então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra como é o homem feliz. Aleluia. Homem feliz. Quem é que nos está em busca de felicidade? Todos nós vivemos, trabalhamos, lutamos pelas coisas que nós queremos conquistar, buscando essa condição, o sermos felizes. E o estudo da palavra de Deus nos traz esta felicidade, nos enche de alegria. Eu não sei, o pastor certamente já viveu isso, os irmãos que estão conosco, não é? Quando você tem uma oportunidade de pregar uma mensagem que Deus te deu, e você vai para a igreja, enfim, e você apresenta aquela mensagem, e depois, às vezes no mesmo dia, ou alguns dias depois, ou um tempo depois, alguém chega para você e fala assim: olha, aquela palavra que Deus colocou na sua boca era exatamente o que eu precisava. Pastor, eu vou dizer para você, eu já tive culto onde eu preguei, e quando eu acabei a mensagem, nem eu fiquei muito convencido. Nem eu fiquei convencido. Mas, passados dias, eu encontrei pessoas que estavam naquele culto que disseram: pastor, aquela palavra de Deus foi decisiva para a minha vida. Aí eu me recuperei, falei: meu Deus, como coisas, não é? Porque o livro de Isaías 55 diz que a palavra do Senhor, aquela que sai da boca do Senhor, não volta para si vazia, antes ela prospera para aquilo a qual o Senhor a designou. E a gente, quando prega a mensagem, entrega a mensagem, porque você buscou, orou, e diz: Deus é isso aqui, Deus é isso aqui, então vamos lá. E você transmite a mensagem para a igreja, para o povo, para o grupo que está ali reunido, enfim, e aí você fica naquela expectativa de que haja, na verdade, uma resposta. E é o que acontece muitas vezes, porque a palavra nunca volta vazia, ela sempre produz um resultado. Observa no texto, e eu continuo ainda no Salmo 119. O texto diz assim: ó, bem-aventurados. Bem-aventurados é um vocábulo que significa feliz. Fácil assim. Feliz os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, ou seja, feliz os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é feliz aquele que anda por caminho reto, aquele que anda na lei do Senhor. A Bíblia diz que é feliz aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. A Bíblia nos mostra e nos dá toda a ferramenta para que alguém viva feliz. Aí a gente observa: meu Deus, que quantidade de crentes nós temos hoje que estão vivendo de forma triste, entristecidos. Alguns entram em crises de depressão por causa da situação que está, por causa da realidade que estamos vivendo. Meu Deus, firma, irmão, a sua ideia na seguinte realidade: Jesus Cristo veio para esse mundo e sofreu. Eu gosto do texto de João capítulo 16, ele diz assim: olha, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Essa palavra do Senhor Jesus, esta para mim, ela é inabalável. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Aí ele completa assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está no Evangelho que escreveu João, no capítulo 16 e no versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus veio nessa terra e sofreu muito mais do que qualquer um de nós que estamos dispostos a sofrer hoje por amor a Ele. Ele sofreu, mas Ele está dizendo: olha, eu entreguei a minha vida para que você tenha vida em abundância. Ele diz: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meu irmão, se alegre. Jesus morreu e Ele ressuscitou. Nós não estamos servindo um Deus morto, nós não estamos firmados numa palavra.
é uma coisa inventada, não. Essa é a palavra do Senhor, deixada para testemunho, para a nossa edificação, de um Deus que morreu e que ressuscitou e que está vivo para todo sempre, o qual em breve virá nos buscar. E esta palavra eu quero ler, porque o texto de João capítulo 14, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso não esteja preocupado o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa feita por Jesus, eu estou aguardando o grande dia de triunfar do meu rei, quando ele virá buscar os seus. Aleluia! Porque ele virá. A sua palavra nos garante isso, e eu estou com a palavra. Eu não quero nada mais do que a palavra. Eu fico firmado nas suas promessas. Eu vivo pelas suas promessas. Porque, meu Deus, se nós fôssemos avaliar a situação de momento, as questões de momento, questão de família, questão de subsistência, questão da empresa, meu Deus, eu não vou nem dar testemunho aqui para ninguém se chatear. Porque imagine a situação da escola que tinha 40 mil alunos e que tinha uma despesa muito grande para ser paga, e agora 90 dias nessa situação, muitos pastores, muitas igrejas que não estão podendo se reunir, enfim, situações das mais diversas. Mas nós estamos firmados na palavra. Tudo que fazemos, tudo que realizamos é vislumbrando essa expectativa. Então, eu vou viver feliz. Os problemas estão aí? Amém. O que eu posso resolver, vai ser resolvido. E o que eu não posso? Fica nas mãos do Senhor. Por isso, li o Salmo 33. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Poderia mencionar o texto de Josué. Josué, no capítulo de número 1, eu gosto desse texto, ele diz assim, ó, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Eu fui com Moisés, assim serei contigo. E agora vem o que é bom. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória. Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7, então somente esforça-te e tem bom ânimo. Versículo de número 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Qual é o nosso papel? Vamos nos esforçar, vamos ter bom ânimo, vamos ter coragem, vamos avante. Os problemas estão aí, vamos para cima. A Bíblia diz no Salmo, em Deus faremos proeza. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, preso. Ele estava preso quando escreveu a epístola aos Filipenses. Eu gosto dessa passagem, porque às vezes um irmão, por não saber desse detalhe, não é? De que ele escreve essa epístola ainda quando estava preso, então, real compreensão do que ele diz no capítulo 4 de Filipenses. E no versículo de número 13, ele diz assim, eu vou ler antes, eu vou ler o 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidades. Aí ele diz o versículo 13, e todo crente posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para você entender o contexto de Paulo escrevendo aos Filipenses, você tem que ler desde o versículo 10. Ele está dizendo para a igreja de Filipos, olha, o negócio aqui é complicado, é muita necessidade, é muita dificuldade, é muita luta, é muita provação. E quando Paulo pensou que alguém poderia desanimar com esse testemunho que ele dá aqui, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre menciono o versículo 19, ele diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Cada uma das vossas necessidades são todas as necessidades. É esta a promessa do Senhor para as nossas vidas. Esta é a promessa. E eu fico com essa
misturada com aquela do Salmo 37, versículo 25. Davi dizendo, olha, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está nas nossas vidas, Deus está no controle das nossas vidas. Pode ser, meus irmãos, que as coisas não sejam da forma como você quer, mas elas são exatamente do jeito que Deus está permitindo que esteja. E para encerrar, eu nem vou prosseguir aqui, mas eu vou só lembrar dos irmãos do exemplo de Jó. Jó era um homem rico, de muitas posses, um homem abençoado, cuja família se reunia. Todos os dias da semana tinha festa, cada dia na casa de um dos filhos homens dele. E eles se reuniam e banqueteavam. E Jó orava diariamente pelos seus filhos, para que se talvez algum tivesse pecado, Deus aplacasse ali esse pecado. Certa feita, o Satanás se apresentou diante do Senhor e, numa permissão de Deus, tirou a família de Jó, os seus filhos, o seu gado, aos seus criados, tudo, sem nada. Num segundo momento ainda, o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó, da maneira como Jó era um homem temente a Deus, e o Satanás fala, mas também olha a saúde dele. Deus então deu permissão. O Satanás foi e tocou na saúde de Jó. Então agora Jó era um camarada sem saúde nenhuma. A Bíblia diz que sobre um punhado de cinza, ele se coçava com um caco de telha, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Ele estava nessa situação, sem filhos, sem os seus bens, sem nada, e nós não temos condições de afirmar por quanto tempo durou esta provação de Jó. Mas foi certamente por um espaço de tempo muito maior do que meses. E ele ficou nessa situação. Mas quando alguém pensou, não, agora Jó vai se desviar, agora Jó vai blasfemar contra o Senhor, agora Jó vai amaldiçoar a Deus, ele disse, não, eu sei em quem tenho crido e que por fim se levanta. Ele diz no texto do capítulo 19, versículo 25 e 26, e eu, na minha carne, verei o Senhor. Ele daria um testemunho da sua fé. Num outro momento, Deus restaura a sua situação e faz com que ele tenha as posses ainda em dobro daquilo que ele possuía anteriormente, as suas famílias, sua filha, seus filhos e filhas. Deus não restitui, Deus dá novos filhos e filhas para ele. Deus abençoa agora, diz o texto, o segundo estágio de Jó, muito mais do que era o seu primeiro. Uma situação adversa, sem tomar conhecimento, porque quando você lê o texto de Jó, todo o capítulo 1 até o 42, você vai entender que Deus não fala com Jó em momento algum, até que essa desgraça toda atinja a vida dele. Ele perde tudo, perde os bens, perde a família, perde a saúde, e Deus não se revela a ele, Deus não se manifesta a ele. E tem crente hoje cheio de mimimi, que Deus não me ouve, que Deus não fala comigo. Não, meu irmão, a sua vida está nas mãos de Deus. Nada acontece com você se não for a permissão de Deus. E Jesus disse, olha, nenhum fio da sua cabeça, esse mescladinho com os pretos, nenhum desse aqui, ele vai cair e se tornar branco, se não for pela permissão de Deus. É assim, simples assim. Se você está passando por esse momento, dê glória a Deus. Eu ainda falei com os nossos funcionários aqui no CETAD, na sexta-feira, quando fiz o pagamento do salário deles. Falei, gente, olha, já são 90 dias nessa situação. Alguém dizia que o negócio ia ser só por uns 15 dias, um mês, e tudo ia voltar ao normal. Já são 90 dias e nós estamos aqui sustentados pelo Senhor. Eu emagreci, entendeu? Mas temos abençoados que trabalham aqui, pastor. Pensa que os camaradas engordaram para um tanto. Entendeu como é? É a bênção de Deus. É Deus suprindo necessidades. É Deus manifestando a sua presença e nos conduzindo pela sua mão. É isso. Caminhos direitos, caminhos aplanados. O texto do Salmo 119, no versículo 1 e 2, diz: feliz é aquele que anda por caminho reto, e a retidão de caminho você encontra na palavra do Senhor. Pastor José Raimundo. Pastor Hércules, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação. Muita gente pergunta
por onde eu começo a ler a Bíblia? Pois bem, nós temos aqui, pastor, da escola, inclusive, se o irmão quiser, pode falar com o Gilmar. Não estou vendo nenhum aqui no estúdio agora. Nós temos um panfleto que é um plano para a leitura da Bíblia. Nós, inclusive, executamos isso aqui. Nós temos um devocional pela manhã, onde é lido um trecho da Bíblia. Normalmente são 2 capítulos, depois nós temos oração, e no final do dia também oração. Mas está sendo feita leitura de 2 capítulos por dia. Lendo 2 capítulos por dia, em 2 anos e meio para 3 anos, você lê a Bíblia toda. Mas se você assentar no seu coração de ler durante a semana 4 capítulos, e nos sábados e domingos 8 capítulos, em um ano você lê a Bíblia toda. Por onde que é melhor começar? Pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento e depois que acabar lá em Apocalipse, comece em Gênesis e siga adiante. Agora, se você não quer fazer esse tipo de leitura da sequência que os textos se encontram na Bíblia, então comece pelos Evangelhos. Depois vá para os textos de Atos dos Apóstolos. Depois você pode ler as epístolas, a primeira de João, a segunda e terceira de João, a primeira e segunda de Pedro, que são epístolas pastorais que trarão edificação, porque há epístolas, como diz o apóstolo Pedro, há escritos de Paulo que são de difícil compreensão. E nós podemos entender que a de Romanos, a de Gálatas, são epístolas que você precisa ter um pouco mais de conhecimento bíblico para que você possa ter uma interpretação mais fiel, mais correta. Mas, de via de regra, a orientação que a gente dá é que aquele que deseja fazer a leitura da Bíblia comece pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e avance por ali. Amém. Ocupe os irmãos que estão conosco, ocupe o seu tempo em ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não sente liberdade para reunir a sua família, porque a gente entende que às vezes tem pais de família que não conseguem essa desenvoltura para chegar para os seus e dizer, olha, vamos sentar aqui, vamos desligar a televisão, vamos deixar o celular de lado, porque hoje também é um absurdo. Hoje você vai hoje, eu digo hoje, não o presente momento, porque no presente momento não é possível, mas você vai num restaurante, não é muito difícil de você ver uma família sentada a uma mesa e ninguém se conversando entre si, cada um com o seu celular na mão, mandando mensagem e tal, e não há comunicação. Então não é difícil também de haver a dificuldade de uma família se reunir. Então tem que deixar o celular de lado, desligar a televisão e vamos ficar aqui, vamos ter um tempo para meditar na palavra do Senhor. Um lê um capítulo, outro lê outro capítulo, o outro faz uma oração, no outro dia, outro lê um capítulo, o outro faz oração, e assim você consegue desenvolver uma dinâmica muito boa, não é? Que necessariamente não precisa ser um culto doméstico, mas um tempo para a família estar junto e poder compartilhar os textos da palavra. Pastor Edson, muito obrigado, meu querido. Agradeço de todo o coração a sua disponibilidade. Chegou o Diomar aqui. O Diomar chegou aqui, ele está ouvindo lá, aí ele veio trazer o panfletinho aqui, ó, do programa de oração. Solicite para ele já ouviu aqui, mas daí na próxima remessa de material que ele te fizer, ele vai enviar. Aqui é possível você observar, eu vou aproximar aqui, ó, tem todos os livros da Bíblia, a numeração de todos os capítulos, está tudo aí, os livros todos, os capítulos, para que conforme a leitura vai progredindo, você vá assinalando. Ao final, a gente fornece um certificado de leitura da Bíblia gratuitamente para aquele irmão que manda o folheto para a gente com a leitura toda completa. Muito obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Amém. Sou muito grato pela sua vida. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço a cada um que participou. Isso foi uma aula, sabe? Uma aula mesmo da Bíblia Sagrada. Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um. E na próxima quinta-feira, nós vamos estar de volta, dando prosseguimento a esses estudos bíblicos, desta feita com o pastor Jailson Fonseca, ali da Serrinha dos Pintos. Ele vai estar falando sobre integração à igreja, tá? Como o crente deve se integrar e participar para ter um bom desenvolvimento na igreja, na casa do Senhor.
Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. A nossa gratidão, pastor Hércules, e que Deus continue abençoando ele, a sua família, o seu ministério. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Obrigado pelos que ficaram conosco. Eu tenho certeza que você aprendeu nessa noite. Se você estava com medo, se você estava assim temeroso, a palavra de Deus nesta noite foi forte aos nossos corações. E saímos desse estudo fortalecidos no Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Paz do Senhor. Amém.